Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. O debate de hoje é a respeito da data do Dia das Bruxas, o famoso Halloween. Todo mundo sabe que é uma data inspirada em lendas e mitos a respeito de um mundo das trevas que se abre e entra em comunicação com o mundo dos vivos, e por conta disso existe uma série aí de crendices e crenças, né, de que seres demoníacos são cultuados no Dia das Bruxas, no meio das lendas, das brincadeiras, das histórias, enfim, dos seres, né, mitológicos e lendários ligados ao terror. Será que os cristãos não exageram quando combatem ferozmente a comemoração do Dia das Bruxas? Há uma série bastante grande, aliás, de cristãos que proíbem, por exemplo, seus filhos irem à escola nesse dia, se a escola for celebrar o Dia das Bruxas, né? Qualquer alusão, filme, peça ou piada a respeito do assunto também é vista com muita censura, porque no fundo a crença desses irmãos e dessas irmãs é de que por trás dos seres e das brincadeiras ligados ao Dia das Bruxas estão demônios, aqueles mesmos que atormentavam os homens e as mulheres nos tempos de Jesus, dos apóstolos, e que até hoje atormentam as pessoas que não estão protegidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que os demônios existem, a gente sabe, e que eles estão atuantes, a gente também sabe, né? Agora, até que ponto a verdade nessa pretensa intersecção entre as celebrações humanas, como o Halloween, e a influência ou a ação de demônios reais no mundo de hoje? Fazer a piada lá doces ou travessuras, por exemplo, traria algum tipo de malefício espiritual? Vamos supor, eu não sei, do jeito que as coisas andam por aí, deve haver até aí alguma igreja evangélica que faça aí a brincadeira do Halloween para entreter as crianças e os adolescentes. Então, eles estão se expondo ao poder das trevas, né? Como administrar todas essas coisas? E mais, eu trago uma pergunta a ser acrescentada a esse debate. O que fazer com o nosso folclore do terror, né? Porque todas as vezes que eu vejo críticas ao Halloween, só falam em lobisomem e em demônios importados. Os demônios brasileiros já foram domesticados? Eu prefiro a Saci Pererê, a Mulher Sem Cabeça, a Curupira, a Mãe d'Água e por aí vai, né? Se pensar bem, a gente já tem uma lista bem grande, não precisava importar nenhum, né? Mas o que você pensa a respeito disso? O Halloween é algo que nós devemos combater ou estamos exagerando quando ficamos muito na defensiva em relação a essa festa? Pensa não. Essa data está no ar? Ou vejam só. Para conversar conosco sobre o famoso Dia das Bruxas, está conosco o pastor Levi Araújo. Faz tempo que ele não vem. É ministro da Igreja Batista da Água Branca, a famosa IBAB. Pastor Levi, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça para você, paz e graça, pastor Marcos. Paz e graça a todos vocês. Prazer estar com vocês aqui. Sempre legal, sempre bacana. Sempre muito bom estar com vocês. Onde fica a IBAB, pastor? A IBAB fica, nós mudamos. Não estamos mais na tenda, nós estamos ali na Gustavo Willy Burghoff, 480. Você pega aquela rua que é paralela ao trilho do trem ali, perto da estação Barra Funda, só que na direção da Ponte da Pompeia, onde também era o antigo Controlar. Então você tem uma entrada ali, tem também uma outra ali na Curtolo, que é uma rua sem saída. Enfim, tá facinho de chegar. Ótimo. O horário do culto lá? Aos domingos nós temos as celebrações às 10 e também às 18h30. Nós temos também o Celebrando a Recuperação na quarta e os encontros de sábado, que temos os encontros dos jovens e também do IBAB Adulto, que é aquele que eu também trabalho junto com o pessoal, pastoreio aquela turma, que é focado para solteiros, adultos, descasados e viúvos, que a gente chama de IBAB Adulto. Legal. Obrigado, pastor.
Do outro lado, voltando também, já faz um tempinho que ele não vem, pastor Marcos Souza, da Igreja Evangélica ao Deus Eterno. Paz e graça, pastor. Tudo Paz bem? E graça, pastor. Paz e graça. Como vai? Tudo bem, pastor Levi. É um prazer estar novamente com os irmãos. E estamos aqui para contribuir para o Evangelho, para o crescimento. Amém. Onde fica a Igreja ao Deus Eterno? A Igreja ao Deus Eterno fica na Via Anchieta, no número 1439, aqui em São Paulo, ali próximo do Moinho Velho. É uma igreja conhecida nossa lá também. Do outro lado, ali na Rua Belgrado, né? É. Então, ali o ponto de referência melhor é qual seria? Antigamente era o Colégio Modelo, né? É, hoje é o Colégio Ideal. Nós estamos ao lado do Colégio Ideal, tá? Em frente ao Banco do Brasil. Maravilha. Os horários de culto lá, pastor? Os nossos cultos acontecem às terças-feiras, 20 horas, às sextas, 20 horas, e aos domingos, 9h30 da manhã e às 18 horas. Muito bom, muito obrigado. São todos convidados. Bem. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje e a gente já volta com a opinião dos convidados e a sua. Vejam só. O Dia das Bruxas, como é conhecido no Brasil, e Halloween, como é mais famoso no mundo, foi importado de países da Europa e dos Estados Unidos. E conta a lenda que surgiu até antes de Cristo, com o povo celta, que achava que neste dia os mortos viriam para tentar encontrar os vivos. A ideia aqui era encontrar disfarces, digamos que esquisitos, para tentar despistar estes espíritos. Aqui no Brasil, o Halloween é conhecido como uma festa fantasia. Por isso que na 25 de março encontramos várias lojas que já entraram no clima. E Dona Maria já se prepara para cumprir a meta que sua neta lhe deu para participar da festa de Halloween da escola. Eu já conheço há algum tempo, né, sobre essa festa do Halloween, mas é que agora a minha netinha, né, que vai estar participando na escola, aí o professor de inglês, né, que vai fazer essa festinha. Então ela falou, vó, e ela mora lá no interior, então ela falou, vó, eu vou precisar disso. Aí então eu sabia que por aqui tinha, né, então só que ela já falou, ó, eu preciso de um chapéu de bruxa, mas a varinha também. Moisés já imagina como será a sua primeira festa fantasia. Nunca participei muito de umas festinhas de Halloween. É a primeira vez que eu participo. Fazer travessura, ficar brincando com os amigos. Bom, tem o Zumbi Wall, que tem festas da fantasia que a gente vai também. Eu acho interessante. Bem divertido. Se fantasiar, se caracterizar. Assim, eu acho que essa cultura já existe, assim, para os adultos, assim, já faz algum tempo. Mas para as crianças, assim, é novo. Eu acho bom, assim, ter mais feriados, ter mais coisas para se divertir e tal. Eu acho que é divertido, é mais esportiva mesmo, porque é uma cultura diferente, né? A gente tem que aprender um pouco mais, né? Divertido. Se fantasiar de outra coisa, se outra coisa e sair na rua, assim, fantasiado. Eliette, gerente da loja de fantasias, diz que o Dia das Bruxas já foi uma das datas mais lucrativas para os comerciantes. A época que mais lucra é essa mesmo. Já foi melhor, bem melhor, né? Caiu, mas tá bom ainda. Tá, o pessoal procura bastante, vocês viram, né? Que o pessoal procura. Tá bom. Porque antigamente era só época, né? Fantasia era só carnaval, agora é o ano inteiro. Em São Paulo, lojas têm opções baratas, como chapéus de bruxa por cerca de R$15, até fantasias elaboradas que passam dos R$250. E você, me diz uma coisa, com tudo isso, você acha que os crentes não exageram quanto ao perigo dessa data? Esse é o tema do programa Vejam Só dessa noite. E você participa pelo nosso site, vejamsó.com.br, vai lá e vota na nossa enquete. Pastor Levi Araújo, ministro da Igreja Batista da Água Branca, na sua primeira fala, como é que o senhor responde à pergunta do tema? Eu entendo que se tem um povo para poder exagerar com tudo, esse povo é o crente. Consegue exagerar com tudo. Agora, o tema preferido, um dos preferidos, se não for o mais preferido, para poder exagerar, é quando se trata de diabo e de demônios. E, obviamente, que olhando as escrituras, nós aprendemos duas coisas importantes. A primeira de que é perigoso ficar falando que tudo é o diabo, igualmente perigoso
como também dizer que nada é o diabo. Esses dois extremos fazem com que a gente não olhe o diabo. Porque quando você fala que tudo é o diabo, você perde o foco. E fica aprisionado por um medo que necessariamente não é nem ele. É você mesmo, sua mente. Se tudo é o diabo, todas as coisas são demônios. Então você fica assustado com isso e você começa a exagerar em muitas coisas. No caso de nada é o diabo, ele trabalha de maneira invisível. Buscar um equilíbrio nisso é muito interessante. No tema de hoje, a gente foi falado agora na reportagem, começou com os celtas. E é essa ideia mesmo, de que os mortos vinham, isso todo ano, e fazia parte da cultura celta, da tradição celta, vinham para poder de alguma forma assustar ou conviver com os seres humanos uma vez por ano. A igreja, quando percebeu isso daí, obviamente já taxou como o que era, na verdade, uma festa pagã. Só que aí já veio um outro carimbo, que é o Dia da Bruxa. Surge ali na Idade Média essa referência de que era o Dia da Bruxa. Não no nascedouro exatamente da festa, que era celta. E aí, quando entra no Dia da Bruxa, inicia uma caminhada da igreja que deu em muita fogueira para muita gente. Muita gente foi para a fogueira. Aliás, muita gente foi para a fogueira, inclusive apresentando a interpretação correta da Bíblia. Justamente por conta dessa coisa de querer ver diabo em tudo. Aí depois, com o tempo, a gente sabe que os países hispânicos, eles não tratam e nem comemoram muito essa festa. Isso vem mesmo com os anglo-saxônicos, inclusive no caso dos Estados Unidos, que comemora muito mais. Mas com o tempo isso tudo teve ligado com relação à questão também do Dia dos Mortos, Dia de Todos os Santos, que a Igreja Católica começou a colocar justamente para poder fazer, vamos dizer assim, aquilo que ela sempre fez com muitas das festas pagãs. Ou incorporá-las, ou mudá-las um pouco para fazer com que o cristianismo da época, ou a nova religião cristã, pudesse fazer com que o povo participasse de uma festa na mesma época, só que, vamos dizer assim, mais santificada pela igreja. Então surgiu por aí, talvez, um exorcismo do conteúdo da festa, chamando de Dia dos Finados, ou seja, depois cravado e batizado como Dia de Todos os Santos. No caso dos Estados Unidos, essa festa foi acontecendo, só que com o tempo ela foi perdendo todo esse peso, que era o peso de mortos, de demônios. E ela hoje, nos Estados Unidos, em sua grande maioria, não está ligada a nenhuma igreja, não está ligada a nenhum grupo satanista, está dentro da questão cultural, que trabalha essa questão mesmo da criatividade e das brincadeiras, que fazem parte até de uma maneira das famílias. Eles pegam, compram as abóboras e começam a construir as abóboras antes e fazem isso como se fosse uma brincadeira. Ou seja, esvaziou-se nos Estados Unidos esse peso terrível que se fazia e que se tinha em alguns momentos, essa questão de o Dia das Bruxas, Dia dos Demônios, etc. No Brasil tivemos duas reações. Uma reação, que eu acho que é aquela lá do Dia do Saci, que se buscou instaurar, e você falou muito bem no começo, que disse, olha, nós já temos dentro da nossa cultura, nós não precisamos de Drácula nem nada, nós temos até muito mais divertidos, entendeu? O Saci, a Cuca, e o Curupira, e vai por aí. Então, quando você vem para o Brasil, então vem essa ideia de dizer o seguinte, não, se tiver que fazer alguma coisa, vamos fazer logo dos nossos e com os nossos elementos culturais. E depois, num outro momento, eu vou querer estar falando um pouco sobre isso. O que é que dentro dos elementos culturais e das tradições tem ou não tem, pode ter ou não pode ter alguma ação, manifestação maligna ou interferência maligna nesse sentido. E hoje, na verdade, é um pouco mais de tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente também quer fazer aqui uma espécie de uma onda de consumo e de comercialização que, infelizmente, eu digo, no caso comercial, muito mais perigoso, na minha opinião, muito mais demoníaco, porque o que está por trás de um consumismo desenfreado é um verdadeiro demônio chamado Mamon. Então, isso que é mais perigoso. Infelizmente, a gente faz as festas e importa as festas e olha muitas vezes para a bruxa e esquece do Mamon. Tá bom. Obrigado, pastor. Agora é a vez do pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica Deus Eterno, responder na sua primeira fala a pergunta tema de hoje. Pastor. Amém. Eu concordo em algumas questões que o pastor abordou aí, né, que nem tudo é demônio, né, a questão de ser uma festa, hoje está esvaziada, assim, entre aspas, esvaziada
do satanismo, esvaziada da questão maligna, né? Mas eu não vou ao extremo e dizer que nós temos que continuar com exagero. Também não sou a favor de exageros, não, porque realmente o crente gosta de exagerar em muita coisa. Ou seja, acho que o brasileiro em si é um pouco exagerado. E outra questão, o Brasil gosta muito de copiar, né, o que acontece nos países aí fora e traz para cá. Importam muita coisa e, na maioria das vezes, só importam aquilo que não presta, né? Nós vemos isso nas novelas. As novelas trouxeram os costumes da Índia para o nosso país, e nós olhamos para a Índia, um país, né, praticamente miserável, e as pessoas sofrendo e morrendo e sem nada, e importa-se então as coisas de lá, suas crenças, seus rituais para o nosso país, para trazer na verdade mais maldição para o nosso país. Eu vejo a festa das bruxas, o dia das bruxas, como um dia maldito, sim, né? Não para mim, porque eu sirvo ao Senhor, então isso não pode fazer algum mal para mim, não pode fazer mal para minha família nem para minha igreja, mas as pessoas que participam dessas festas, elas atraem sim o mal para si mesmas. Mesmo eu até tentei querer entender isso, de ter acontecido esse vazio do mal, mas a Bíblia diz aqui no 1 Coríntios 10, 19, 23, portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Aí ele diz não. Está dizendo, o ídolo não é nada, não tem poder nenhum. O que vocês praticam, não há nada de poder maligno aí, né? Não há nada de poder de deuses pagãos aí, porque eles não existem. É isso que ele está querendo dizer. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então a preocupação do apóstolo Paulo, nessa carta com a igreja, é que para a igreja era normal, mas já são festas. É a nossa cultura, né? Vamos colocar, é a cultura do nosso país, é a cultura da nossa cidadela. Então fazemos por cultura, mas o crente precisa se lembrar que ele é nascido de novo, e se ele é nascido de novo, ele não faz mais parte dessa cultura, ele não pode mais ter comunhão com esse tipo de coisas, porque a Bíblia está dizendo que isso é comunhão com as trevas. Então quando as crianças, os jovens, os adultos vão para uma festa e se vestem com tais fantasias, e as fantasias são lindas, né? Vampiros, bruxas, demônios, né? Então são maravilhosas, coisa bonita assim de se ver. Então eles se vestem com essas fantasias, e essas fantasias trazem sim uma legalidade às trevas, porque o diabo, ele trabalha sob legalidade. Ele vai agir com muito mais força na vida de uma pessoa, porque ela está abrindo portas, ela está abrindo brechas para que esse mal possa operar na sua vida. Então não vejo que essa festa seja algo agradável, não vejo ela como uma festa inocente, sem nenhuma intenção maligna. Mesmo porque essa data pode o crente olhar ela, né, como o pastor pode olhar como uma data comum, uma data de festividade, né? Para muitos né? Para os jovens hoje nas escolas é uma data festiva, e eles não sabem o mal que existe nisso. Eles estão fazendo talvez por ignorância. Agora, um pai crente, se permitir seus filhos participarem, não é ignorância, eles sabem da realidade disso, tá certo? Então a questão esse dia é um dia muito observado pelas bruxas, pelos feiticeiros, pelos satanistas. Nesse dia se trabalha muito no mundo espiritual contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é uma forma de tentar fazer a infiltração das trevas nas famílias brasileiras. Muito bem. E você aí de casa, o que é que pensa a respeito do assunto? Vai lá, vejamsó.com.br, é nosso endereço na internet, e você vai responder a seguinte pergunta. Em sua opinião, o Halloween primeira resposta, apenas uma data comemorativa e por isso não representa ameaça. Segunda resposta, uma data perigosa de culto a seres malignos. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Você votou na enquete, você vai ganhar, ou pelo menos vai concorrer. Olha só o brinde que a Grade vai te dar hoje. Primeiro brinde é esse livro. Manual de Demonologia, do pastor Vailate. Você conhece o pastor Vailate, vira e mexe, ele está aqui, né? Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Olha o tamanho do livro dele, Manual de Demonologia. Deve ensinar até como matar a sogra por
sei lá. Enfim, eu falo isso, ele fica bravo, o pastor vai lá e fica bravo, porque aqui não ensina a fazer feitiço nenhum, né? É a tese de doutorado dele sobre as correntes da demonologia. Vou mandar esse livro de presente, mais os brindes da Agrade. Hoje é o relógio de parede da Academia Teológica da Graça de Deus, para você lembrar que está na hora de se preparar para servir a Deus, para enfrentar o diabo e para servir ao Senhor. Aliás, as duas coisas fazem parte da mesma moeda, né? Ninguém serve ao Senhor sem enfrentar o inimigo, e ninguém enfrenta o inimigo de forma autêntica e bíblica sem estar servindo ao Senhor. Para se preparar, anota o telefone. Amanhã, no horário comercial, você vai ligar para 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819 e vai perguntar qual é o endereço da Agrade perto de você. Tem mais de 600 endereços no Brasil, um perto de você. E quais são os cursos que eles têm lá? Porque a Agrade tem um monte de cursos diferentes. O curso bíblico, ele está presente em todas as unidades. Esse você não precisa perguntar, porque esse tem. Além do curso bíblico, tem o curso teológico, ou então tem o curso de escatologia, ou o curso de análise bíblica, ou de música, inglês, espanhol, alemão, nesses casos usando-se a Bíblia como texto, curso de capelania, de evangelismo, de Libras, língua brasileira de sinais, e por aí vai. A Agrade tem uma infinidade de cursos, se liga amanhã, você se informa, tá bom? A gente vai... antes de sair para o intervalo, vamos ver então quem é que está assistindo ao Vejam Só. Você vai fazer um autorretrato seu, um selfie, do jeito que você quiser, e com quem mais estiver assistindo ao Vejam Só na sua companhia. E manda para o facebook.com/programa Vejam Só para o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Hoje eu tenho seis fotos aqui para mostrar. A primeira é do Manuel Nassar. Tá aí o Manuel, beleza. A segunda é do Marcos Silva. Maravilha, Marcos. A Maria Daniela, ela é de Pernambuco, mas não disse qual cidade, né? A Rosimar Andrigo, maravilha, também não falou de onde é. O Gleison César, de Augusto Correia, no Pará, tá aí o Gleison. E Zilda Gomes Cabral, maravilha, tudo bem, Zilda? Olha, poucas pessoas disseram de onde moram. Então, quando você postar a sua foto, seu autorretrato, diga seu nome, quem mais estiver com você na foto e de onde vocês moram, né? Cidade e estado, tá bom? Quem já mandou e quiser mandar outra com essas informações, pode mandar também. Fim do ano, a gente vai sortear alguém para ganhar um presente da produção do Vejam Só. Vamos para o intervalo, a gente volta já. E o assunto hoje é Dia das Bruxas. Pastor Levi, o senhor já brincou de Dia das Bruxas? Não, nunca brinquei de Dia das Bruxas, não. Deixou seus filhos brincarem? Não deixei. Eles participaram em alguns momentos da escola. Um dia eles chegaram, inclusive a gente não estava nem sabendo direitinho o que estava acontecendo. E eles falaram que era o Dia das Bruxas e tinha que estar indo, como todo mundo estava na escola indo, teria que estar indo com algum tipo de fantasia. Aí eu peguei, olhei assim, pensei comigo, tudo bem, você talvez vai poder. Aí eu falei, vou bolar uma fantasia que não precisa ser uma bruxa ou um demônio ou qualquer coisa. Se bem que não é isso que eles fazem lá. Não chegam a ter demônios, não chega a ter nenhum tipo de máscara de demônio medieval. Enfim, isso aí vai mais de outros lugares ou outras festinhas, algumas baladas mais, vamos dizer, picantes. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu não ia tirar a criança, como foi em primeiro momento, quando eles estavam ainda pequenininhos, eu os deixei ir com tranquilidade, fiquei observando e fiz aquilo que eu faço com ou sem Dia das Bruxas com meus filhos, todo dia que eles saem e todo dia que eles voltam, que não é só em Dia das Bruxas. Eu oro os abençoando em nome de Jesus de Nazaré, os abençoo na saída, os abençoo na chegada e oro por minha casa antes de dormir. Isso, efetivamente, eu não preciso me preocupar em ter que forçar uma oração mais forte no Dia das Bruxas, porque a gente está orando o tempo todo o Pai Nosso, e o Pai Nosso é muito claro: livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, pastor,
O senhor não ficou preocupado de eles se contaminarem de alguma forma espiritual? Eu, na verdade, procurei conversar com eles como tudo que eu faço. Eles me perguntaram o que era, eles foram, depois quando voltaram, aí eu fui explicar para eles o que era. Quando começou, de que jeito começou. Aí disse a eles de como é que... Falei já, porque na verdade eu não usei o Dia das Bruxas para falar dos demônios. Quando eu falei com meus filhos sobre os seres espirituais malignos, eu falei fora de Dia das Bruxas, ou seja, não usei o Dia das Bruxas para falar do demônio. Meus filhos ficaram sabendo dos anjos e dos demônios, e quem são os demônios, e quem é Satanás, e como ele atua e como ele opera, antes mesmo do Dia das Bruxas. E deixando muito claro a eles aquilo que eu ensino para todo mundo. O mundo jaz no maligno. Se a gente tiver que saber, assim, exageradamente, em que ponto está o demônio, onde está o demônio, no mundo. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo já morreu, já está morto no maligno. E o que acontece? Nós que somos de Jesus de Nazaré, estamos fazendo essa revolução extraordinária, onde tudo convergirá de maneira poderosa em Jesus e para Jesus, conforme Paulo ensinou em Colossenses no capítulo 1, que é parte dessa grande revolução. Agora, no caso dos meninos, eu sentei e falei, lembram quando o papai falou sobre isso, sobre aquilo? Isso daqui é mais uma festa que veio daquele lugar que tinha, sim, lá atrás, uma ênfase muito grande. Mas eu não fiquei enfiando na cabeça deles, porque quanto mais, na minha opinião, respeitando todas as outras, quanto mais a gente fica focando, principalmente nas crianças, dando muita ênfase sobre alguma coisa, a gente pode começar a fazer com que eles despertem a atenção para essa coisa e aí podemos dar um tiro no pé. Então eu acho que quando se trata de temas importantes na Bíblia, primeiro falar muito mais de Deus do que do demônio, mas não deixar de falar. Quando se trata desses temas, sempre fazer fora um pouco dos momentos em que isso daí está pegando fogo e que as pessoas todas estão falando e que existe muito bafafá e muito holofote em cima do tema. Eu prefiro assim. Tá bom. Pastor Marcos, se alguém lá na sua igreja chegasse lá na escola dos meus filhos, se eles estudam inglês, na cultura inglesa, né? Ou no União Cultural, sei lá, qualquer uma. E eles vão lá, faz parte do currículo para poder ir lá e falar em inglês e treinar doçuras ou travessuras em inglês e tal, né? E tarará. Posso deixar meus filhos irem? O que o senhor diz? Olha, pastor, eu também não fico dando ênfase quando chegam essas datas, né? E sim, a pregação em si, a palavra de Deus no nosso ministério, ela é pregada em todo o tempo para trazer o despertamento espiritual das pessoas. Então, hoje... seria difícil alguém chegar a fazer esse tipo de pergunta para mim, porque eles não são desavisados. Sim, já não são desavisados. Então, eu acredito que nós sermos servos do Senhor e sermos cristãos, nós precisamos enfrentar os riscos. Para eu adquirir determinado emprego, eu tenho que fazer algo que vai contra a minha fé, então eu tenho que correr o risco de não ser contratado para aquele emprego, para continuar sendo fiel a Deus. Não é fiel a homens, fiel à igreja, fiel a Deus. A gente precisava entender que lá em Deuteronômio Deus traz uma palavra ao seu povo, e depois eu trago isso para nós aqui. Lá em Deuteronômio no 18, do 9 ao 13, diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Então hoje, essa terra prometida lá, essa terra hoje para a igreja, é o reino de Deus. Jesus disse que já chegou o reino de Deus. Nós já somos participantes dele. Só que para nós participarmos desse reino, para podermos estar nesse reino, nós não podemos mais nos misturar a tais práticas. Nós não podemos mais admitir que essas coisas voltem a fazer parte das nossas vidas, porque nós somos uma igreja que precisa caminhar para a eternidade. E a gente não pode ficar aceitando que coisas que parecem inofensivas façam partes do nosso cotidiano cristão.
Nós não podemos aceitar que... Aí eu faria uma pergunta, né? Aos pastores que estão me assistindo. Você faria uma festa de Halloween na sua igreja para segurar os teus jovens e eles não irem para uma balada? Você faria uma festa porque, na opinião de que isso é inofensivo e que isso não tem nenhum poder, né, você faria então essa festa? Olha, os jovens estão querendo, pastor, estão querendo sair para balada. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma festa de Halloween. Só vamos pedir para eles não virem com essas fantasias repugnantes, né, de demônios, de Drácula, disso, daquilo. Façam fantasias normais, vamos fazer uma festa de Halloween na igreja. Né? Você faria isso na tua igreja? Será que isso não ofenderia a santidade do nosso Deus, que nos chamou a sermos santos, a sermos perfeitos, a fazermos a vontade dele? Né? Nós somos uma igreja que precisa caminhar para Deus, precisa caminhar para os céus. Então, se a gente achar que na igreja hoje tudo é normal, que faz parte da cultura, né? Se formos falar de cultura, vamos falar da cultura indígena. Né? A cultura faz parte da cultura indígena, quando nasce uma criança defeituosa, ser morta. Porque se ela não for morta, atrai maldição para o restante da tribo. Faz parte da cultura indígena, se nascer gêmeos, um tem que morrer, tem que ser enterrado vivo até a morte, qualquer um desses que tenha defeito, porque isso traz maldição. O nosso país, as leis do nosso país respeitam essa cultura. Mas isso não é uma cultura, isso são assassinatos. São crianças inocentes sendo mortas. Mas é cultura, temos que respeitar. Então, por isso, nós cristãos teríamos que também respeitar essa cultura e sermos participantes dela e aceitarmos que os nossos filhos participassem delas. Não concordo. Pastor Levi, depois o pastor Marcos também vai responder a mesma pergunta. O pastor mencionou a questão da cultura e eu não perco essa oportunidade aqui de ouvir meus convidados eruditos sobre isso. O que o irmão acha da ideia de se resgatar a cultura? Porque, normalmente, em relação à cultura, ou você pega, como ele falou, é cultural, que nem a FUNAI faz, vamos respeitar a cultura indígena, por mais absurda que ela seja. Então, tá bom. Tá bom? Não, tá errado. Ou então você rejeita, né? Ah, isso é coisa do demônio e tal, joga fora. Não existe um meio, então não tem como o cristianismo resgatar a cultura? Eu tenho uma opinião que é a opinião que existem nos maiores seminários que existem no mundo, desde os mais tradicionais e mais fundamentalistas até os mais liberais. São matérias e são estudos importantes para poder, de alguma forma, estudar a cultura que o missionário vai alcançar, e isso tudo com muito critério, com muito cuidado, justamente para poder fazer a diferença do aspecto cultural que deverá efetivamente ser observado para poder se apresentar o evangelho de uma maneira que a pessoa entenda. Então, a questão cultural, ela tem que ser dividida de uma forma muito importante. O pastor falou uma coisa, aliás, citou vários textos bíblicos que estão relacionados exatamente a uma questão cultural séria e que tem aí, dentro daquela fase, no momento mesmo da Terra Prometida, quando o irmão usou aí o texto do Deuteronômio, exatamente isso, são aqueles pontos onde está relacionado questões terríveis e graves. Os filhos, eles eram oferecidos aos demônios. As pessoas, elas eram oferecidas, até adultas, aos demônios. Quando se citou a questão dos alimentos lá em 1 Coríntios, lá no primeiro bloco, quando o irmão falou, tinha uma relação importante que Paulo teve que administrar, e ali é um exemplo ótimo. Porque Paulo teve que trabalhar exatamente essa questão dos novos irmãos, principalmente ali em Corinto, com o templo de uma deusa que ficava no alto de uma montanha, com a cidade de Corinto embaixo, e de repente as sacerdotisas, que eram sacerdotisas cerimoniais, até uma apelação de prostituição, elas começaram a se converter. E muitos começaram a se converter. E aí a questão era se poderia se comer ou não poderia se comer a carne que era antes oferecida aos ídolos, e aí sim por diante. Essa crise, essa tensão para poder tratar das questões culturais aconteceu durante todo o povo de Israel, o tempo de todo o povo de Israel, e também o cristianismo quando ele nasceu. Então, quando a gente olha pelo aspecto cultural, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Evangelho veio para que de forma especial e extraordinária pudesse resgatar, sim, as culturas. Porque diante do trono do Cordeiro estarão todos os povos de toda língua, raça e nações. Aí você vai falar o seguinte, então quer dizer que diante do Cordeiro nós estaremos com as pessoas. Eu não consigo olhar para esse texto bíblico e imaginar o pessoal com a mesma roupa, o pessoal com a mesma língua, já que são de todas as línguas,
O pessoal com a mesma demonstração facial, portanto, sem os traços culturais e os traços da própria raça, quando na verdade o que eu olho para esse texto é o seguinte: é uma grande, maravilhosa e extraordinária apresentação dos salvos em Cristo Jesus, nascidos de novo, com a cultura, sim, resgatada. Ou seja, do lado de cá do Jardim do Éden, tudo ficou absolutamente contaminado. E o que está acontecendo com o avanço do povo de Deus e do reino de Deus? Nós estamos, em nome de Jesus, avançando com o poder do Evangelho, e o inimigo que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho, que está expressa na face de Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado. A igreja avança, o Evangelho avança, e as pessoas começam a enxergar a verdade do Evangelho. Então, esse é o nosso papel. E é importante frisar aqui que eu não estou dizendo que é inocente. Eu não estou dizendo que é uma festa inocente. Eu estou dizendo que nós exageramos demais. Não dá para falar do Moloque, não dá para falar das adivinhações com a festa de Halloween do jeito que ela é hoje. Não dá para se dizer que tudo que se faz hoje na festa de Halloween é como se nós estivéssemos invocando demônios, dando oportunidades para demônios. Não, eu acho que é um exagero se falar sobre isso. E quando eu não estou dizendo que é inocente, repito, digo que exageramos na hora de tratar isso. Agora, eu não aconselho você, pastor, fazer uma festa de Halloween na sua igreja. Até porque sua igreja vai virar um inferno. Porque vai ficar um inferno aquilo ali. As pessoas, evidentemente, não vão entender e haverá uma confusão muito mais no que diz respeito às opiniões dentro da sua igreja. Não faça isso, de jeito e de forma alguma. E, evidentemente, a gente não precisa manter os nossos jovens dentro da igreja para evitar baladas, com que eles fiquem com medo do diabo. A gente pode utilizar simplesmente a beleza e a pureza do Evangelho com firmeza e com muita clareza, sem precisar de alguma forma fazer com que eles fiquem vendo o diabo em tudo, e isso fazendo com que eles fiquem dentro da igreja ou com medo de tudo, olhando em tudo alguma força maligna. Tá, vamos lá. Agora o pastor Marcos Souza, como é que o senhor vê a questão do resgate das culturas? A questão da cultura aqui, dita pelo pastor nos textos que eu citei, né? O apóstolo Paulo está deixando bem claro que as comidas sacrificadas aos ídolos podem ser comidas, né? Aí, a partir do momento que nós damos graças, porque tudo que você come hoje, na verdade, todo produto industrializado hoje, boa parte deles são consagrados às trevas, né? Antes deles irem ao mercado, antes das marcas serem lançadas. Então, nós temos do Senhor a orientação de darmos graças pelo nosso alimento, para que haja uma purificação e nenhum mal venha atingir o nosso organismo, seja lá o que for, mente, seja lá o que for, né? Mas o que ele está dizendo sobre essa cultura é que comer você pode, mas não junto com eles. Vamos dizer, você pode se alimentar daquilo, mesmo sabendo que aquilo foi sacrificado. Por exemplo, tem uma determinada marca que é claríssimo que ela é uma marca satânica do diabo, mas é uma comida. Eu vou dar graça ao Senhor, eu vou comer na minha casa, acabou, mas eu vou levar aquilo. É um ritual, é uma cultura irlandesa, na verdade, né? Essa cultura vem era mais forte, na verdade, na Irlanda. Depois os Estados Unidos foi que absorveu e se tornou festa lá. Hoje nos Estados Unidos, todo bom cristão lá participa dessa festa. Eu tenho um pastor amigo meu que viajou para lá anos atrás, e ele e mais um pastor. E eles entraram numa lanchonete, toda a caráter de Dia das Bruxas, e quando eles foram beber alguma coisa, vinha com os desenhos no copo, tinha de tudo. E um olhou para o outro e falou: é normal isso aqui, é normal, tá? Para eles é normal. O cristão está levando isso como normal lá. Mas e para Deus? Então, eu resgatar uma cultura, né? Essa cultura não é brasileira, tanto que não tem força aqui no nosso país a Festa das Bruxas, né? São as escolas inglesas, né, que ensinam inglês, idiomas, né? E algumas escolas, hoje até municipais, estaduais, até fazem essas festinhas. Então, não tem força no nosso país e não vai ganhar essa força toda que tem lá nos Estados Unidos. Eu não acredito que venha ganhar, né? Mas a questão nós temos a nossa cultura. A nossa cultura tem um folclore, né? Onde tem Saci Pererê, Cuca, Mula Sem Cabeça e tantos outros mais. Essas figuras, na realidade, representam espíritos, né? Elas têm a sua origem nos espíritos malignos.
Então, resgatar isso, aceitar isso, normal. Minha filha não participa do dia dessa festa, do folclore. Eu não quero que minha filha seja participante, mas eu também não a amedronto. Eu ensino a palavra de Deus para ela, o caminho que nós precisamos andar. O meu filho tem 15 anos, desde pequeno sempre ensinei a verdade, hoje eu não tenho trabalho nenhum com ele. Não tenho trabalho nenhum com ele de alguma dessas coisas pegarem ele de surpresa, porque o meu filho hoje ele é bem sarado, né, nessa questão. Então eu não estou de acordo de resgatar essas culturas, pastor, porque a Bíblia fala que a nossa pátria não é mais aqui. A nossa pátria hoje é o reino dos céus, é os céus de Deus, né? Então nós não temos mais nada aqui. O que nós temos aqui hoje é que pregar esse evangelho. Eu não seguro os jovens da nossa igreja, eu dou a eles a verdade. Nós não pregamos, né, demônios na nossa igreja. Eu não vivo pregando sobre Satanás na nossa igreja. Eu falo sobre o nosso Pai. Eu falo sobre o Evangelho de Cristo, sobre a verdade de Deus. E a verdade liberta o ser humano. Então ela identifica facilmente o mal, sabendo a verdade. Conhecendo a verdade, ela identifica facilmente o mal. Agora, o diabo não pode ser olhado assim como um ser de pouco poder. Né? Dá a impressão que ele não tem todo o poder. Nem tudo é o diabo, concordo, porque existe o caráter humano. Onde é que fica o caráter humano? Ele é o tentador, mas o praticante sou eu. Quem aceita fazer ou não sou eu. A partir do momento que eu aceito uma tentação, eu peco. Não é o diabo que está fazendo isso. Ele apenas me seduziu a fazê-lo. Então, mas ele está envolvido em todas essas práticas. Pois é esse aspecto que eu quero trazer para o debate agora, que é o seguinte. Existe, e começou com tudo, né? Começa lá no hemisfério norte, já também vem vindo para o hemisfério sul, o interesse renovado da juventude no demonismo, não é verdade? Né? E eu não vejo assim, posso estar mal informado, espero estar mesmo, uma mobilização da igreja para já se antecipar e neutralizar esse tipo de coisa, que começa pela curiosidade, né? A moçadinha lá nos Estados Unidos é aquelas tábuas de, eu não sei nem como menciona, porque vem do espanhol, Ouija, não sei lá, coisa assim, né? Mas a gente sabe muito bem, aqui no Brasil é a brincadeira do copo lá e tal. Como é que o senhor vê isso? Aí, quando você começa a perceber que há uma busca no que diz respeito ao satanismo, e aí os jovens começam a se reunir exatamente com essa função. Por isso que eu acho que é maravilhoso. Se a gente deixa de exagerar numa determinada área, a gente consegue focar com força naquilo que precisa ser acertado. Quando você fala exatamente sobre isso daí, o avivamento satânico, o interesse mais direto pelo satanismo, aí você fica muito mais fácil de dizer o seguinte, lembra que eu tinha te falado que não era para poder pesar, meu filho, ou jovem, ou seja quem for, para poder não ficar dando muito exagero para aquela questão do Halloween, isso aqui era uma coisa. Por quê? Porque esse negócio foi perdendo o peso que tinha lá dos celtas, que é verdade mesmo, que tinha sim um peso muito maior. Mas agora nós estamos falando de satanismo. Você está fazendo o quê? Você está começando a trabalhar exatamente com o quê? Com as coisas que estão relacionadas a Satanás. Você já está sabendo que está invocando o cara. Aí você começa a dizer o seguinte, olha, o diabo, ele tem, e é o que está na palavra de Deus. Quando Paulo está em Efésios, a carta aos Efésios, falando dos pecados, ele está falando, olha, vocês eram trevas, agora vocês são luz. Daqui a pouco ele vai falando um monte de pecado que a gente não é para cometer mais. Ele dá uma paradinha lá no meio e diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, uma vida de pecado, na continuidade do pecado, só isso, sem satanismo, sem nada, já pode dar lugar ao diabo. Quiçá você começar a fazer reuniões de invocação de espíritos malignos, e aí não tenha dúvida nenhuma de que você tem que agir com firmeza, e tem que focar e dizer o seguinte, olha, peraí, nós somos cristãos. Quem nós invocamos? Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Nós não somos aqueles que vão brincar de invocar demônios ou de invocar espíritos. Por isso que eu digo, se a gente se mantém de maneira bastante equilibrada, fica muito mais fácil na hora de pegar uma coisa barra pesada que nem essa, porque a gente tem força de argumentação. Porque se você passa o tempo todo vendo demônio em tudo que é lugar e fazendo com que, não estou dizendo em absoluto, pelo amor de Deus, que é o pastor Marcos, porque o que eu estou percebendo
pastor equilibrado, não é nada disso. Mas o irmão sabe que existem pessoas que ficam o tempo todo fazendo culto, mais fala do diabo do que de Deus, durante todo o tempo, deixa o povo da igreja desesperado, as pessoas ficam com medo de ir para casa. Bateu uma janela é Satanás, bateu uma porta é Satanás, deu uma topada, a pedra é do diabo, tudo é do diabo, tudo é do inimigo, e aí fica aquela coisa de que, aí mistura com os anjos, de que um anjo vai levantar a espada, e aí você já não sabe mais se a profeta está falando ou do diabo ou de um anjo, de repente, até dependendo do anjo, às vezes até um demônio fica mais folgado, porque os anjos de alguns irmãos joga na cama, corta a vida, ceifa a vida. Eu não sei não se é anjo, hein? Porque parece mais o capiroto na boca de algumas profetas. Então, nesse negócio, essa situação vai fazendo uma loucura, que perde a palavra na hora de dizer o seguinte: ei, peraí, presta atenção. Isso aí é demonismo, isso aí é satanismo. E você tem mais tranquilidade para poder chegar e bater firme. Mas se você fica o tempo todo falando que é demônio, que tudo é diabo, que tudo é Satanás, aí, meu irmão, você perde totalmente o argumento na hora de falar quando for. Mas, pastor Marcos, os jovens que estão se envolvendo com isso, eles... Bom, eu não sei. Uma boa parte que eu conheço, eles dizem que não tem nada a ver com o diabo, são as forças da natureza que eles vão cultuar, mais ou menos esse tipo de coisa. Como é que o senhor vê esse interesse renovado da juventude aí com essas coisas das trevas, que nós sabemos que são das trevas? Eu vejo assim, que a mocidade, o próprio apóstolo João tratou eles de fortes, né? Vocês são fortes, eles têm um grande potencial, e com esse grande potencial eles também têm sede, eles querem conhecer, eles querem saber, eles querem, né, experimentar muita coisa. E eu vou dizer para você que o diabo, ele é muito perigoso. Tem muita gente, né, que fala que não, tudo é diabo. Realmente, concordo plenamente, essa questão já foi concordada, mas o diabo está agindo em tudo nessa terra, porque o pastor falou, o mundo jaz no maligno, está sob o poder do maligno. Então o diabo tem poder na mídia, o diabo tem poder na literatura, o diabo tem poder em todas as coisas dessa terra. Ele tem um determinado poder, ele não é um ser qualquer. Então, a igreja, a mocidade, o que ela precisa receber do seu líder? Ela precisa receber a palavra, né, em verdade, ela precisa conhecer, né, ela precisa buscar entender o que é discernir entre o bem e o mal, ela precisa ser dado a ela esse alimento, para que ela entenda, ela consiga discernir que esse tipo de coisa, esse tipo de interesse é carnal. E ela precisa discernir o que é carnal e o que é espiritual. E esse discernimento carnal, ou seja, se ela não discerne que isso é carnal e ela vai atrás desses interesses, ela vai se envolver de maneira espiritual, vai se tornar um prisioneiro das trevas. Tá? Então, o diabo é inteligente, ele é esperto, ele age. Pastor, nas pequenas coisas, por isso que eu não concordo com dizer que festa das bruxas é uma coisa normal. Porque nas pequenas coisas que parece não haver poder nenhum, não haver agir nenhum das trevas, né, é aí onde está o perigo. Porque se nós vamos dar prioridade às coisas mais pesadas, vamos falar de satanismo, tá? Mas essa data é uma data já consagrada, é uma data onde o satanismo vem trabalhando e apresentando a Satanás toda essa festa sendo comemorada nos países. O nosso país foi apresentado pelo satanismo nesses dias, está sendo apresentado ao satanismo por esses dias, em prol dessa data, para que se haja destruição. Não entendi, como assim? O nosso país está sendo apresentado em oculto, nos rituais dos satanistas, eles estão apresentando nas orações deles ao diabo o nosso país e pedindo ao Deus deles, que é Satanás, a destruição dos nossos jovens. Por quê? Porque a presa maior são os nossos jovens. Por isso a questão de trazer tantas coisas novas de outros países, porque os nossos jovens, eles têm desejo de aprender, de conhecer, de saber, de experimentar. Então eles estão trabalhando de maneira oculta, consagrando tais coisas, tais festas, e preparando os locais, e não é nada feito sem entendimento. Por exemplo, essas escolas de idiomas, né, quem está por trás, quem vem por trás disso, eles têm já, isso é um pacto, isso são pactos feitos. Então não são coisas inofensivas. Não são coisas comuns, não tem problema nenhum. O diabo está trabalhando de maneira sutil para que nós não captemos isso, né? Então eu não estou lá pregando isso no culto da minha igreja, eu não estou lá no culto da minha igreja pregando isso, eu prego isso em sala de aula, eu prego isso em escola de ensino, então, você entendeu? Mas eu tenho que chamar intervalo, que eu estourei o bloco, mas no próximo bloco a gente vai discutir. Quantas vezes você ouviu do púlpito da sua igreja para não brincar a brincadeira do copo? Eu nunca vi. Sim.
Também nunca falei, né? Também nunca falei. Vamos pro intervalo e a gente volta já. O que o senhor acha dessa brincadeira do copo? Essa brincadeira do copo é profundamente perigosa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se os meninos vão realmente para poder entrar em contato, seja lá como se dizem, né, que são as forças da natureza e tudo mais, mas na verdade eles estão ali com aquela curiosidade que todo ser humano sempre teve, que é com relação à questão do que eles não controlam, que é o sobrenatural. Essa busca do sobrenatural, eles estão ali realmente arrumando uma confusão muito grande. Se não é uma questão que a própria mente vai começar a produzir alguma coisa, o que também é perigoso, mas muito, muito certamente, provavelmente, no que diz respeito àquela brincadeira do copo, vale a pena tomar bastante cuidado. E se você está fazendo, é como diz aquele lá, o pessoal, não faça e nem repita isso na sua casa. Mas não faça mesmo isso na sua casa. Agora, é óbvio que qualquer prática, não só do copo, mas outras questões que envolvem magia negra, outras questões que estão relacionadas a momentos onde os jovens eles se reúnem para poder fazer momentos já marcados, com agenda marcada para invocação de espíritos. Obviamente que nós que somos cristãos e que seguimos Jesus de Nazaré, nós temos que dizer: pare com isso em nome de Jesus. Agora, o que é muito mais interessante no que diz respeito a focar nessas práticas, que são práticas perigosas, e aí não é às vezes só copo não, disfarçado, e nem só encontros que são encontros, vamos dizer assim, de jovens para poder fazer encontros de vampiros, como se fosse aquele pessoal daquela série dos vampiros, etc. Não. Os jovens, eles começam realmente a estudar satanismo. Aí você está de brincadeira, você está realmente indo atrás de coisa complicada, perigosa, e eu não tenho dúvida nenhuma de que isso poderá trazer problemas sérios para você. Mas eu insisto com uma coisa. Eu insisto que nós temos que ter uma postura menos paranoica. Uma coisa que a gente se apropriar dos textos da palavra de Deus, deixando muito claro para os nossos jovens: olha, do jeito que eu falei até aqui agora, do copo, até tudo isso que eu acabei de falar para você, mas eu dizer a você o seguinte: olha, por favor, creia que as Escrituras diz o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem muito mais a ver com as tentações do maligno vindo até você do que você indo fazer qualquer prática satanista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E fique sabendo que não é você que vai ter que rodear algumas mesas de copo. Não, ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar, rugindo como leão, mas é derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, o nosso Deus que nos protege. E quando a gente olha para isso, a gente vai abandonando as paranoias, as preocupações. Isso já fez tanto mal para as pessoas, na igreja também, Heber. Pessoas que ficaram doentes, pessoas que ficaram destruídas emocionalmente, pessoas que estão sofrendo e que estão pagando muito caro em clínicas psiquiátricas também, por conta dessas paranoias exageradas. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso é o que eu acho que a gente tem que prestar atenção e trazer equilíbrio para tudo isso. Porque se eu tiver que ficar pensando o que é que está por trás dos cotonetes da Johnson & Johnson, o que é que está por trás dos desenhos da Disney, o que é que está por trás do Rei Leão, o que é que está por trás de não sei o quê, e você começar a soltar uma paranoia terrível, você termina ficando bastante complicado. Já viram o demônio até no Popeye? Pois é. E eu me lembro que viram o demônio num disco de uma banda evangélica. Lembra disso? Que teve uma banda Rebanhão. E outra coisa, lembra do disco do Gessé? Que quando, lembra aquela fase que ficava fazendo disco ao contrário? Isso. Disco ao contrário? E aí viram lá uma parte que o demônio falando, porque o pessoal tem uma criatividade extraordinária. Só que o hino que eles estavam fazendo era um hino do cantor cristão. Então, é aí que tá. Bom, o senhor também, o senhor já viu ou já teve contato com quem faz essa, entre aspas, brincadeira do copo? Não, nunca tive contato. Agora, sabe o que é, né? Sei. Agora eu queria fazer meu comentário quanto a isso. Então, não parece uma coisa simples também? Umas crianças, uns jovens lá, adolescentes, vão reunir, vamos brincar no copo. Não parece uma coisa simples? Parece. É um copo. Da mesma forma, a festa do Halloween. Coisa simples, inofensiva. Não tem mal nenhum. Ah, do copo é coisa brava, mas... Não, mas será? Mas, pastor, sim, é uma coisa brava. Você vai pedir para o espírito mexer o copo. Sim, mas aí o que eu estou fazendo? A questão é, vamos lá aos celtas.
Então eles acreditavam que no Samhain, que era o término do verão para o começo do inverno, os espíritos dos mortos voltavam e vinham visitar os seus familiares e vinham, na verdade, atrás de outros corpos para que eles pudessem possuí-los para ficar ali até o próximo verão. Você entendeu? Essa era a crença deles. O que um espírito maligno precisa é só de legalidade. Será que os espíritos malignos hoje olham, poxa vida, naquela época eles eram mais, né? Porque os espíritos não envelhecem. E não se torna antiquado o que eles fazem. É sempre autêntico, é sempre, né, tá sempre na atualidade. Então, será que para eles não tem esse tempo que nós temos? O tempo deles é outro. Mas será que eles vêm também com esses olhos? Poxa, ficou tão sem graça agora a festa, só fantasia, ficou tão sem graça. Será que é assim que eles olham para nós? Porque assim, os meus jovens da Igreja ao Deus Eterno, eles têm o alimento da verdade, né, conhecem a verdade, eles não vão sair atrás de satanismo. Eles não vão querer conhecer satanismo, eles não vão fazer as práticas. Mas eles podem querer, os adolescentes, os jovens, participar de uma festa dessa. E eu falo para eles que não tem problema. Não tem problema. Será que eu não estou deixando eles à mercê de Satanás? Quer dizer, esses espíritos, o que eles precisam é de legalidade, o que eles precisam é de uma brecha para entrar, uma pequena brecha. Uma pequena brecha para eles poderem atuar na vida de um ser humano. E essa festa são brechas. Pode não ser nada tão sério aos olhos dos seres humanos crentes, né? Pode não ser nada, não é nada, isso é exagero, mas e os espíritos? Para eles, nem exagero, nem falta dele. Então, deixa eu perguntar se é brecha, o senhor mesmo responde e depois o irmão comenta. Gostar, curtir livro e principalmente filme de terror, é brecha? Com certeza, com certeza. Pastor, existem histórias reais, se encontra isso hoje aqui no YouTube, de filmes, por exemplo, houve um filme do Batman que foi feito, aquele Coringa, né? É uma personagem tão demoníaco, que o ator desse filme, eu não lembro qual deles foi. O Oscar já morto. Morto. Aí vão dizer, não, mas isso é exagero, vai falar que foi o diabo, vai falar que foi o personagem que ele fez. Não, exagero. Não é exagero, pastor. Aquele filme Poltergeist, né, que também houve, não me recordo bem o que aconteceu, mas houve morte de um dos personagens, porque invocou-se as trevas de verdade. Então, quer dizer, muitas vezes, na ignorância, estamos fazendo invocação das trevas. Invocação não é quando você vai lá apenas numa sessão de espírita e vai chamar os espíritos do além. Não é quando se vai acender uma vela ou vai se apresentar um trabalho numa encruzilhada. Não é só isso. Você invoca o diabo onde você quiser, como você quiser. E até sem intenção você invoca ele. Tá? A partir do momento que você pecou, você está dando legalidade às trevas deles agirem. E aqui, ó, o texto de 2 Coríntios 6,14. Não, é isso. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum é a justiça e a maldade. O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão tem da luz que Cristo trouxe para nós com essa festa? Não. Qual é a comunhão? Deixa a festa para lá, vamos falar dos filmes agora. Tá, o filme, então, vamos lá. Os filmes. Essa festa do Halloween, o que trouxe nessas semanas, nesse último mês, na TV? Os canais, por exemplo, o canal da Disney mesmo, a semana inteira de filmes de Halloween. A semana inteira são filmes de terror ligados ao Halloween. Será que isso não tem nenhuma influência na vida de quem assiste? Será que isso não vai fazer mal nenhum na vida do que assiste? Minha filha assistiu um filme desse, ela vai ter sonhos terrorosos. Será que isso não foi uma influência? Não, mas aí está influenciando a mente dela, né? Pastor Levi, como é que o senhor vê esse gosto de pessoas que gostam muito de filme de terror, de livro de terror? Eu não tenho dúvida nenhuma que se eu assistir um filme de terror, eu vou ficar realmente comprometido na minha mente. Para dormir vai ser complicado. Qualquer um que assiste um filme de terror dos bons, estamos falando dos bons, tem uns filmes de terror que são meio pastelão. Eu estou falando que filmão bom mesmo, terror. Você falou Poltergeist, eu lembro disso. Quando assisti Poltergeist, foi aqui, inclusive, aqui num cinema aqui do lado. A gente era criança, né? Assisti aqui do lado. E vim assistir escondido, inclusive, e assistir o negócio. Então, alguns filmes, eles realmente dão medo, mas é óbvio, por conta do quê? Por conta de que nossa mente, diante daquela situação, ela ficou absolutamente tocada por uma questão impressionante. Se você for ver filmes de terror, como alguns filmes como Seven, por exemplo, que é um terror terrível, Os 7 Pecados Capitais, outros filmes que são mais requintados
e você vai começando a assistir esses filmes, dependendo de como você vai vendo, o negócio fica assim grotesco e te faz mal para a alma, te alimenta de alguma forma a mente, que quando você vai dormir, tu fica perturbado mesmo. Não necessariamente, repito, não necessariamente demônios, como se demônios estivessem entrando dentro de você. Mas seria uma porta? Bom, aí essa questão de porta, eu ainda fico com a questão do cristão, sabendo de que foi na cruz, que Cristo, na cruz do Calvário, que Cristo, ele absolutamente imobilizou e destruiu os poderes e autoridades espirituais, segundo Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Mas então eu posso assistir. E levantou, e humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros para o seu desfile de vitória. Então, o que eu quero dizer é bem isso, que eu, por exemplo, não acho que crente, ele fica assim, o crente em Jesus, que já nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, ele fica por conta, assistiu um filme, ouviu um trailer de algum filme, pronto, um demônio já entrou dentro dele. Eu não creio que isso aconteça com cristão, de forma alguma, não acredito nisso. Agora, é claro que alguns desses filmes eu não assisto porque tem demônio, não. Assim, não assisto porque eu não gosto, ou não assisto porque aquilo ali vai me fazer algum mal, ou eu não vou. E meus filhos mesmo, eles não assistem. E não assistem não é porque tem algum demônio, ou eles estão com medo do demônio. Eles não assistem porque os filmes eles vão ficar com medo à noite. Mas, então, só pra gente fechar essa questão, gostar desse tipo de coisa já é meio... O cara já tá... De novo, gostar... mas pode ser alguma coisa assim. Gostar desses filmes tem a ver com o gosto do mistério. As pessoas querem... Gostar do maníaco da serra elétrica? O mistério que tem no Jason, lembra do Jason? Então. O Jason virou um negócio cult. Eu lembro quando a gente assistiu o negócio do Jason, eles ficavam vendo a maneira como o Jason vinha, aquele doido varrido com aquela serra toda lá, a gente ficava assistindo. Eu lembro que eu assisti alguns, nem todos eu assisti. Mas o Jason passou a ser igual. Pois é. Aí você vê o Jason, tem outro que eu estou tentando lembrar agora, que é um negócio... negócio do sonho lá. Tem vários deles. Freddy Krueger, que também é na hora do pesadelo. Isso mesmo. Tem um monte desses filmes aí. Evidentemente que alguns deles passaram a ser clássicos por conta da própria pessoa que fica querendo ver, mas gostar, tem muita gente, tem fã-clube. Sim. Agora, daí dizer que é um bando de endemoniado porque tem um fã-clube, lembra do Zé do Caixão? Lembro. Então, o Zé do Caixão, então, você vai me dizer então que todo mundo que curtia os filmes que hoje é um trash cult, vamos dizer assim, aí vai poder chegar ao ponto de dizer o seguinte, não, mas são todos possessos e endemoniados porque curtem, eu acho que também, de novo, é um exagero. Mas não descarto de forma alguma a possibilidade, sim, a possibilidade, sim, de, em alguns momentos, pastor, de abusar. O que eu estou dizendo não é que a pessoa vai ficar endemoniada assistindo um filme de terror. A questão é, quando eu digo porta, é brecha. Ou seja, o Senhor Jesus, ele cura uma pessoa e diz, olha, vá e não peques mais. Ou seja, não dê mais lugar ao diabo. Você mesmo diz, não dê lugar ao diabo. E eu assistindo um filme como esse, eu não estou dando lugar para o diabo? Eu assistindo certo tipo, ou seja, vou assistir um filme, a pornografia, eu não estou dando lugar ao diabo. Meu irmão, qualquer tipo de coisa. Qualquer ser humano dá lugar pro diabo toda hora, porque nós pecamos o tempo todo. Então, meu irmão, toda vez que a gente peca, a gente dá lugar pro diabo. Sim, a questão, mas você disse, somos salvos, Jesus já conquistou. Sim, ele conquistou, nós somos salvos. Mas se o salvo não andar em santidade, se ele não fugir da aparência maligna, tem que fugir. ele é presa de Satanás. Jesus mandou vigiar, né? É presa. Ele vai ser presa. Alguns tipos de filme realmente é não vigiar. Milzet de Bauru, no interior de São Paulo, diz que é totalmente abominável para os crentes esse dia. Se algum faz coisa nesse dia, deve suplicar o perdão do Senhor e abominar essas coisas maléficas. Filomena Staub, de Ponta Grossa, no Paraná. Acredito que alguns exageram tanto no sentido de temerem demais, quanto no sentido de desacreditarem numa coisa que é real e muito antiga. A ligação com os mortos, mesmo que sejam considerados como demônios, ou seja lá que seres malignos denominem, é antiga. A existência de legiões também é antiga e consta de uma passagem do Evangelho. Há muitos pedidos para o mal de pessoas nesta época, e justamente porque seu efeito é quase que imediato. Sabemos que estamos protegidos do mal por nossas virtudes e por nosso amor, mas independente de nada nos acontecer de mal, sentimos pesar quando sabemos que alguém nos quer mal ou nos deseja mal. Filomena, deixa eu dizer um negócio para você. Nós estamos protegidos do mal pelo nome do Senhor Jesus, não é por virtude e nem por amor. Tá? Se for virtude e amor, o amor de Jesus é a virtude de Jesus. Quem nos protege é o nome de Jesus, tá, irmão?
Tadeu de Araújo, de Maceió, nas Alagoas. A Bíblia Sagrada nos aconselha que devemos abster-nos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Aliás, nosso grande adversário, ele se nos apresenta também como anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Assim sendo, torna-se mais fácil mesmo enganar aos que menos vigiam. Portanto, nem tudo que reluz é ouro. Agora, quanto aos que não enxergam perigo na mencionada festa, cuidado, pois quem briga com fogo pode queimar-se. Valesca Prince, da capital do Rio de Janeiro. Alguns exageram porque não seguem a palavra. Somos convertidos e temos o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Nada pode nos fazer mal. E para mostrar como somos salvos e protegidos de todo mal, convoco a todos os convertidos e batizados a darem os nomes completos para as feiticeiras dentro dos cemitérios nesses dias e desafiá-las a fazerem algum mal a eles. E, inclusive, continuando lá por todo dia e comendo e bebendo das oferendas. Isso aqui merece comentário. O que Jesus falou lá o diabo falou para Jesus? Está escrito, lança-te daqui, né? Porque os anjos do seu pai vão te pegar no colo antes de você cair lá embaixo. E Jesus responde o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem um monte de crente falando que não tem perigo nenhum, né, do diabo nos fazer mal, porque somos protegidos, porque temos o Espírito Santo, e estão aí passando problemas seríssimos e não percebem que são perseguições satânicas. Você entendeu? Então eu não concordo com esse comentário nesse sentido. Nós estamos tentando. Quer dizer que eu vou chegar lá na feiticeira e vou falar, faz o mal contra mim? Eu estou dando a ela legalidade, simplesmente estou dando a ela legalidade. Eu estou tentando o poder do meu Deus. Agora, né? mas seria diferente, né, pastor Levi? Se a feiticeira chegar e falar, eu vou acabar com essa vida. Sim. É outra história. Irmãos, o exagero gera exagero. Esse tipo de coisa aí é fruto, não é de quem não acha que não tem demônio. Não, isso é fruto de uma mentalidade arrogante. Com todo respeito, não a irmã, porque desafio. A irmã sugeriu, eu não estou dizendo que a irmã é arrogante, nada disso. Mas a mentalidade que está por trás disso. Por que eu vou ter que ficar saindo e fazendo desafios com os demônios para poder ficar comendo os frangos ou bebendo as coisas que estão nas esquinas que foram oferendas que foram feitas? Ou seja, de novo, a gente está mudando o foco. O nosso foco é nosso Deus. Agora é óbvio que situações onde de repente um demônio vem, ou uma pessoa endemoniada, ou alguém que invoca demônios e vem entrar numas contigo, vamos usar a expressão dos manos da Zona Leste, vem entrar numas contigo de querer te chamar para algum desafio ou para alguma coisa, você nessa hora obviamente se levanta e em nome de Jesus, como foi dito aqui, não é por conta de qualquer outra coisa, mas é em nome de Jesus nosso Senhor, você vai e faz e enfrenta o que tem que ser enfrentado. Eu lembro de um dia, há muito tempo atrás, ainda solteiro, quando, terminado de passar um domingo, num momento de jejum e de oração na minha igreja, na segunda-feira fui trabalhar, e na hora do almoço, a moça que estava na chapeira, ela virou e olhou para mim assim e ficou possessa na chapeira. E não precisa ser, e não era dia 31, não era dia 30, não era dia da bruxa, não era dia de bruxa, nem de Halloween, nem de nada. Ficou possessa numa segunda-feira, se bem que alguns não gostam de segunda-feira, porque eu também, enfim, segunda-feira ela estava possessa na minha frente na hora do almoço, e virou para mim e disse o seguinte: eu vi o que você fez ontem. Imagina, aquela mulher lá nem sabia quem eu era. Eu vi o que você fez ontem. E na mesma hora pegou o lanche e cruzou o lanche como se fosse um sinal de maldição e colocou o lanche na minha frente. Eu olhei para ela e entendi que aquilo era um desafio. Aí eu falei para ela, eu te repreendo em nome de Jesus, abençoei o lanche e mandei para dentro. Aliás, estava delicioso. Não porque ela cruzou, mas porque eu abençoei e enfrentei em nome de Jesus. O que eu quero dizer é que nós não precisamos sair por aí abrindo o peito, brigando com todo mundo e lutando com todos os demônios. Demônio na vida de crente tem que ser exceção. Apareceu, repreende em nome de Jesus. Mas não fica tentando achar demônio em tudo, porque, meu irmão, pelo amor de Deus, na cabeça de uma agulha tem muito demônio, alguns teólogos já diziam. Então não tem que ficar se preocupando com isso, não. Nós temos que seguir o nosso caminho e toda vez que a gente der muita ênfase, gera exageros como esse. Quer dizer, agora nós vamos ter que ir no centro de Umbanda e ficar arrumando confusão. Não, vamos nada. De jeito nenhum. Bom, tá acabando o programa, só mais uma mensagem aqui do Jonas Alves da Silva, de Araguari, Minas Gerais, que manda uma provocação. Aqui no Brasil, essa data não representa nada além de uma brincadeira sem sentido algum, porque aqui nós só acreditamos na bruxa dos 71. Tava demorando alguém lembrar dos Chaves aqui. Pastor, posso Pode, deixar só uma mensagem aqui para os que nos assistem? A minha mensagem seria em Filipenses, no capítulo 4, verso 8 e verso 9.
para você meditar, guardar dentro do coração, meditar e comer essa palavra, tá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aprender dos homens de Deus, e não com o mundo, e não com as festas, e não com os infiéis, né? Não há julgo, o julgo é desigual. Não há como nós caminharmos e aceitarmos todas essas coisas como coisas normais. Não é o exagero. Não estou aqui falando diabo, tudo é diabo. Tem uma mulher lá, uma mulher que eu conheço que ela fala de Dino. Não fala esse nome aqui não, que é perigoso. Né? Não pode falar diabo. Tá? Então, eu não prego exagero. Nossa igreja prega a palavra de Deus. Não estamos lá dando culto a diabo. Nosso culto é o Senhor. Não tem cai na nossa igreja. Ninguém endemoniado. E se aparecer alguém, a gente, como o pastor falou, a gente repreende no nome de Jesus e tchau. Ficamos dando aí chance ao diabo de fazer entrevista conosco, da gente fazer entrevista com ele, não, tá certo? Mas o que a palavra de Deus ensina é que nós precisamos andar no caminho reto. A palavra ensina é que nós temos que ser santos, sermos santos. Cristo falou, sejam santos como eu e o Pai somos. Então nós temos que olhar para todas essas coisas que têm uma aparência de mal, porque a realidade da festa das bruxas ela aparenta o mal. As fantasias, as práticas aparentam o mal. Ainda que não haja mal nenhum, aparentam o mal, e a Bíblia diz para mim e para você, fuja da aparência do mal. Muito bom. Pastor Levi, suas considerações finais? Não existe nada absolutamente inocente em nenhum momento, e muito menos, e também não dentro da igreja. Se Satanás usa como o seu maior disfarce ser anjo de luz, significa que ele, se tiver que escolher uma fantasia de bruxa e uma fantasia de anjo de luz, ele vai escolher de anjo de luz, irmão. Ele não vai aparecer com cara de demônio sentado numa vassoura. Ele vai aparecer dentro da própria comunidade, às vezes trazendo distorções terríveis doutrinárias, como o pastor Marcos acabou de falar aqui, que a gente não pode estar dando ênfase nas nossas comunidades, estar dando atenção, foco e holofote para demônio. Como ele muito bem disse que na igreja dele, o ensino da palavra é o que prevalece. Não estamos oferecendo cultos a demônio, nem ficamos falando dele o tempo todo. Então, quando a gente começa a observar por isso, pensa só nisso. Se ele se disfarça em anjo, até em anjo de luz, pode chegar nisso, significa que se tivesse que ter uma fantasia que ele escolheria, supondo que fosse acontecer, uma fantasia que ele escolheria no Halloween, ele sairia, não era nem de bruxa, nem de vampiro, nem de Saci Pererê. A fantasia de Satanás no Halloween seria de anjo de luz. Porque essa que é a grande sutileza. A sutileza dele de trabalhar exatamente em lugares que a gente não satanizou. Fique certo disso. Tudo que nós satanizamos é como se fosse uma maneira dele mesmo, e aí eu talvez até diria que é uma maneira dele usar quem sataniza, muito mais do que o objeto satanizado. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. É como se estivesse lançando a nossa atenção para uma coisa, quando ele pode correr solto para poder fazer o que ele tem que fazer, principalmente na igreja evangélica brasileira, principalmente nesses dias, nesta semana. Tem coisa mais maligna e demoníaca do que todo esse preconceito que tiveram contra os nordestinos no Brasil. E eu e você sabemos que foi muito crente, gente que frequenta igreja, gente que ministra, que ficou falando mal de nordestino e que ficou falando muito mal da gente, do nosso povo, e querendo inclusive a separação do nosso Brasil. Vou fazer um tema sobre isso. Isso é maligno. Então o que acontece? O diabo talvez esteja fazendo você ficar olhando para aquilo que está sendo satanizado pela igreja, enquanto ele, como anjo de luz, está se posicionando como o rei da moral, o rei das coisas certas, para poder fazer com que você descuide de uma coisa: pecado e pecador. E me permita, por favor, usar um termo aqui, uma imagem para a gente poder pensar. Pecado é pecado e sempre será pecado. Pecador é outra coisa. Tenha nojo do pecado, mas pelo amor de Deus, não vomite no pecador. Amém. Amém. Bom, você sabe que o programa Vejam Só tem lá no site um lugar chamado Convidados, né, uma aba. Você clica lá
e você vai ter o contato dos dois convidados de hoje para você dirigir seus e-mails, convites, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade. Francisco José, de Upanema, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Francisco. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo. Vejam só.